O Superman é um dos heróis mais clássicos de todos os tempos, e ele acaba sendo, na verdade, um símbolo para quando a gente pensa no que é um super-herói. Então, quando a gente pensa no conceito de super-herói, a gente já idealiza aquele cara de roupa apertada, que usa capa, que voa, que tem super força, que tem também um senso moral de ajudar as pessoas e, na verdade, dedica a sua vida a salvar os inocentes. E recentemente a gente tem visto alguns personagens que têm esse modelo do arquétipo de super-herói que o Superman traz, mas com muitas subversões. Personagens como o Omni-Man, o Capitão Pátria e até o Utópico do Legado de Júpiter são personagens que a gente já associa ao Superman justamente por repetirem esse arquétipo de super-herói, mas na verdade eles são uma grande brincadeira dos autores para pensar num Superman alternativo, que talvez não seja tão bonzinho, que talvez não dedique sua vida a salvar as pessoas e não faça esse uso tão bom dos seus poderes. E tem, na verdade, uma personalidade própria e bem diferente do Superman e daquilo que se espera de um super-herói. E então, por trás desses personagens, os autores estão querendo provocar a seguinte questão: se esses personagens têm o arquétipo do Superman, mas é até difícil da gente dizer que, por exemplo, o Capitão Pátria e o Omni-Man são super-heróis, o que na verdade define um super-herói? Meu nome é Gabriel, esse é o Filosofia de Personagens, e no assunto de hoje eu vou fazer uma reflexão sobre como esses personagens que estão saindo aí ultimamente nas séries, como esses que eu falei, o Utópico, o Capitão Pátria, o Omni-Man, eles são baseados no arquétipo de herói clássico, que é baseado no próprio Superman mesmo, mas os autores brincam em remodelar esse arquétipo, em dar uma subversão ali, principalmente no quesito da moralidade desses personagens. O que é um conceito bem interessante, é uma subversão legal da gente ver de como seria um Superman alternativo e não tão bonzinho. E até um outro exemplo aqui é o Metroman do Megamente. Eu não sei se você já viu o Megamente, mas o Metroman também é um herói totalmente arquetipado no Superman e que tem uma pequena subversão de não querer mais agir como um super-herói, de não querer ter essa obrigação moral de viver como um herói. Ele até finge a própria morte para não ter que mais viver essa vida. Então esses personagens estão colocando a seguinte reflexão: e se o Superman não fosse tão bonzinho? E se ele não quisesse usar seus poderes para salvar as pessoas? E se ele usasse todo esse poder só para benefício próprio? Se, por exemplo, em vez de ser um cara bonzinho que usa os seus poderes para ajudar as pessoas na Terra, o Superman fosse um maníaco, narcisista, que não tem nenhum pudor em matar as outras pessoas e que usa, na verdade, a sua imagem como puro marketing. É o caso do Capitão Pátria, que é claramente uma subversão bem maquiavélica do Superman, para justamente mostrar que, na verdade, a gente pode trazer esse arquétipo do super-herói e subverter isso de forma a fazer com que esse personagem não seja nem mais um super-herói. É o que acontece também no caso do Omni-Man, que é ainda mais parecido com o Superman, com o Kal-El, até mais do que o Capitão Pátria, pelo fato dele ser um alien que veio para viver aqui na Terra, mas diferente do Superman, que acaba sendo a ponte entre o povo da Terra e o povo de Krypton, o ideal do Omni-Man é vir aqui submeter a raça humana, que é considerada pelos Viltrumitas como uma raça fraca, e dominar aqui o planeta Terra e subjugar esses seres que são inferiores. E isso poderia facilmente ser o caso do Superman. Então são dois exemplos claros de como a gente pode pegar esse arquétipo dos heróis e subvertendo, trazer esteticamente a mesma coisa. São heróis que usam capa, uniforme apertadinho, lançam um raio pelo olho, mas a gente vai mudando a identidade, o modo de pensar, as filosofias desses personagens, até a psicologia desses personagens, e na verdade transformando aquilo que é o símbolo do heroísmo, que está ali no Super-Homem, como na verdade um vilão, que é o caso do Omni-Man e do Capitão Pátria. E recentemente a gente tem no Legado de Júpiter um personagem que as pessoas também associam bastante a Superman, que é o Utópico. E no caso do Utópico, ele não é realmente uma subversão do Superman. Na verdade, ele é o herói mais clássico desse arquétipo que a gente está falando. Inclusive, ele tem um código moral ainda mais exacerbado do que o próprio Superman. Só que a ideia do Legado de Júpiter é justamente fazer esse herói arquetipado da maneira mais clichê possível para trazer essa temática na série e duvidar dessa moralidade desse herói clássico, que é o que está representado ali pelo código do Utópico.
E a série coloca em questão, por exemplo, a restrição que os heróis têm de matar os vilões, e até que ponto esse código faz sentido e essa moralidade clássica dos heróis ainda é viável nos dias de hoje. Mas no final das contas, o que a gente pode aprender com essa subversão? O que todas essas versões alternativas desse arquétipo do Superman estão trazendo e podem fazer a gente refletir? No fim das contas, se todos esses personagens têm todo esse ideal, são totalmente parecidos com o Superman, mas é difícil a gente dizer que eles são heróis, e a subversão foi nesse ponto de tornar o maior arquétipo de herói, na verdade, num vilão, fica claro pra gente uma coisa que já é óbvia, mas que precisa sempre ser lembrada, que o que define um herói não são absolutamente seus poderes, mas sim suas escolhas e os seus princípios. O Superman não é necessariamente amado pelos fãs porque ele voa, solta laser e todo tipo de coisa. Até porque isso o Capitão Pátria faz e é o cara mais odiado das séries da história. Mas o Superman, ele é amado por escolher ajudar as pessoas da Terra, por simplesmente fazer isso porque ele quer, porque ele poderia fazer qualquer outra coisa da vida dele, por escolher se submeter às leis dos homens e por ser uma pessoa com uma moralidade boa, um cara do bem. E esses outros personagens que têm a influência do arquétipo do Superman são a prova de que apenas ter poder não significa que isso te caracteriza como um super-herói. E até por isso eu acho que a galera deveria discutir menos sobre quem sola quem ganha na porrada, e discutir mais sobre essas questões, sobre as questões morais que moldam o que é um herói ou não. Porque esse não é o ponto dessas versões alternativas do Superman, que são essa grande subversão, como o Omni-Man e o Capitão Pátria. Não é sobre poderes, mas é sobre princípios. E é isso, no fim das contas, que define um herói. Não é seus poderes, não é se ele solta raio pelo olho, mas sim suas escolhas para fazer o bem. Deixa o like aqui no vídeo se você gostou, e se quiser mais análises filosóficas sobre seus personagens favoritos, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos, e até a próxima.